Eu peço mais uma vez, só para o pessoal dar um oi aí, só para eu ter certeza que tem gente online, aí eu já inicio, que aí fica guardado mesmo, fica gravado, vocês podem chegar. Luta Elisia está aqui no Facebook, Ronaldo Rodrigues está aqui no YouTube, Rosali Bassaco, Carla Carrara Silva Jardim, Everaldo Gavioli, meu amigo lá de Santiago do Rio Grande do Sul, grande líder lá do Sul. Hélio Gomes, Roberto Araújo Sardinha, João Inácio, René Alexandre, Laura Miller, Rose Cavaldiec, Rico, isso. O pessoal tá chegando aí. Tem Rose lá de Santa Catarina. O som agora melhorou? O som agora melhorou? O pessoal disse que estava um som forte de vento. Tá, eu acho que já melhorou, né? Gente, olha só, hoje é dia 7 de janeiro de 2020. Sim, nós já estamos em 2020. O meu nome é Durval Ferreira, eu sou oficial de carreira do Exército Brasileiro e jornalista. Me sigam aqui no Facebook, em Durval Ferreira, aqui no YouTube, em Durval Ferreira, nos diversos canais aí que compartilham os meus vídeos. Eu agradeço muito. Agradeço muito também a todos vocês que fazem isso, tá? Que compartilham os vídeos. Muito obrigado. Eu tenho assuntos importantes, muito importantes para falar com todos vocês. Eu vou ver se cada dia eu vou contando aos pouquinhos, já que, enfim, tem muita informação para ser passada, tá? Essa questão que eu coloquei aí, 10% dos brasileiros acordaram e os outros 90%, qual é a chance dos outros 90% derrubarem a todos nós? E qual é a chance também dos 10% seguirem um bom caminho? Eu já falei para vocês que tem um filósofo muito famoso que falava sobre isso, eu não me recordo o nome, mas tem também um general americano que falava muito sobre isso na Segunda Guerra Mundial, que se todo mundo está indo para lá é o lado errado. E isso eu estou falando para todos vocês com uma certa repetição até, mas porque isso é técnica, tá? Eu falo para vocês como assim é uma pessoa, um conhecedor da área. Eu sou um profissional da guerra. Então isso para mim nada mais é do que a arte da guerra e técnicas de guerra. Eu estou falando para vocês o tempo todo que eles estão utilizando muito é, um dos livros de Lenin, tá? Não me recordo o nome agora, mas o título é mais ou menos assim: a fórmula de Lenin para moldar opinião pública. É um livro de um coronel americano, é um coronel, tá, do Exército dos Estados Unidos. É um livro muito bom, já li há muito tempo. Tem artigos sobre isso, tem artigos, melhor dizendo, sobre isso. Eu não sei se tem livros para público civil. Eu não sei como é que funciona, mas eu sei muito bem que os livros que chegam aqui no Brasil, a maioria são de esquerda, então não tem muita coisa que fazer, não. É, é, então, como que eles estão dominando a todos nós? Através de uma unicidade. Eu fiz um vídeo que é o resumo de uns 3 livros, mais ou menos, chamado A Espiral do Silêncio, onde lá eu falo sobre diversas técnicas, acumulação, consonância e ubiquidade. Esse livro de Lenin está lá na Espiral do Silêncio, no item número 1, acumulação, agenda setting. Ele trata somente sobre isso, tá? O agenda setting. Assistam esse vídeo meu que eu fiz, no caso do Val Ferreira, Espiral de Silêncio, e ele trata somente sobre aquilo. É muito inteligente a forma de se dominar o povo brasileiro, e o povo brasileiro está sendo dominado.
E isso aí já foi provado diversas vezes. Vocês, eu acho que vocês já perceberam que os grupos de direita e conservadores que estão conduzindo as manifestas pelo Brasil, eles não estão conduzindo o povo brasileiro à vitória. Milhões de pessoas nas ruas, eu já falei para vocês, derrubam poderes e milhões de pessoas nas ruas aqui no Brasil, o único local do mundo onde está servindo apenas de vitrine para os próximos que serão eleitos e que eu digo aqui de carteirinha, serão muito piores do que os que aí estão. Serão muito piores. Exemplo, o que vocês têm que ligar nesse livro, assim, nesse vídeo meu, tá, Espiral do Silêncio, é o seguinte: tomar muito cuidado com a maioria boa. Nós somos a maioria boa. Lógico, lógico que diversos amigos meus falaram: Durval, quem mais assiste você são os inimigos, que eles estão querendo saber as novidades, né? Mas e daí? Mas a maioria boa tem que tomar muito cuidado, tá? Porque diversas vezes o Brasil foi dominado por minorias ruins. Ora, há pouco tempo atrás, eu falava isso com todo mundo, eu falava inclusive quando eu estava na ativa, eu reclamava muito disso. Nós estamos lascados com esse governo. Governo de Fernando Henrique, o Charmoso, do Molusco e da Dilma, aconteciam atrocidades e ninguém podia fazer nada. E a gente não tinha nenhuma perspectiva de futuro. Eu olhava assim, cara, esse país está indo para o ralo. Ora, por ser conhecedor dessas técnicas, eu sabia que tudo que eles estavam falando eram mentiras, né? E a gente não podia fazer nada, porque nós somos cumpridores do dever, né? Nós somos cumpridores do dever, cumpridores da lei. É a única instituição que cumpre tudo que está na lei. Aí tem pessoas, mas tem que sair da lei. Não, o que está errado são outros, são todas as outras que estão fora da lei. Não é assim que funciona. Ou então o povo manda. Então era uma situação de impotência muito grande. Era como um amigo meu baiano falava, ele falava: Durval, é muito melhor você morrer, tá na ignorância, porque você não sabe nada, porque quando mais você sabe, mais irritado você fica. Então prefiro você nem me conte para não ficar mais irritado, né? Mas é mais ou menos assim que funciona. Então vocês têm que tomar muito cuidado em relação a isso. O pessoal está reclamando de som baixo. Será que tem alguma configuração aqui? Não. Retomar. Não tem nenhuma configuração aqui dando errado de som baixo aqui no Facebook. Eu não sei o que está acontecendo. Mas enfim, eu não sei o que fazer. Mas essa lei de abuso de autoridade, por exemplo, lei de abuso, tá, de autoridade, que foi aprovado imediatamente pelo Congresso Nacional, vocês devem lembrar que no início do ano passado, quando terminou as eleições, eu fui o único que falou: só foi eleito merda. Pessoal, mas é do PSL, mas só foi eleito merda. Só foram eleitos pessoas que não valem nada. Isso porque o pessoal estava muito empolgado com bolsonarismo e coisa e tal, ao invés de se preocupar com a qualidade das pessoas, né? E eu disse desde o início, né, que o PSL estava escolhendo pessoas ruins assim, tudo mais. Eu apoio o presidente Bolsonaro, mas eu falei desde o início: eu não apoio os filhos dele. Se tiver que apoiar para ser eleito, isso eu não vou fazer. Eu sei que os filhos dele nunca vão trair o pai, mas os filhos são de gerações diferentes e de turmas e de grupos, assim, no caso, diferentes, que eu não apoio nas mídias sociais. Eu não apoio esses grupos porque eles não tratam vocês
através do ensinamento, eles tratam vocês através da lacração. A lacração é uma técnica de comunicação, de chamar a atenção que no resultado não dá em nada. Né? Os filhos não vão trair o pai, mas eu apoio o Bolsonaro, porque eu sei, nós saímos da mesma escola, da mesma alma mater, saímos da fábrica, nós chamamos de fábrica, Academia Militar das Agulhas Negras, onde todos nós sabemos quais são as características e defeitos, tá, de cada um, e nós somos escravos de algumas virtudes patrióticas. Então isso eu sei que ele não vai fugir disso, tá? Até adiantando um assunto aqui que eu iria falar futuramente, até fugindo um pouquinho aqui, tá, desse assunto, mas eu espero que vocês me entendam. Como eu falei para vocês, nós fomos formados na mesma alma mater. Nós saímos da fábrica, né? Da fábrica, chamamos de fábrica. Dificilmente sai uma peça com defeito ali, mas dificilmente sai. Então, somos escravos, como falei para vocês, de algumas virtudes patrióticas, que eu sei que ele não vai sair disso. Não vai sair, porque nós somos escravos disso. E isso está na nossa alma de formação, e isso está no nosso sangue, né? Então, se algum dia acontecer de algum filho do Bolsonaro ser comprovadamente cometer um erro ou algum desvio, tá? Ou algum desvio, alguma coisa assim, entendam o seguinte: que Bolsonaro estava defendendo um bandido. Se isso acontecer, eu digo não, ele não estava defendendo o bandido. Ele é um pai defendendo um filho. Entendam como vocês quiserem, mas até nas nossas leis é assim: um pai e uma mãe que acobertam um filho não são punidos por isso, não são cúmplices. São pai e mãe. Infelizmente é assim que funciona. Então eu sugiro que nunca tratem ele ou pensem que ele estava cobertando bandido. Não. As virtudes que eu garanto para vocês que ele tem, tá? O ser escravos de valores patrióticos, como todos nós somos, isso não vai mudar nunca. Agora, a relação de pai para filho, de mãe para filho, não somos nós que vamos julgar, tá? Eu espero que vocês entendam isso, ou da melhor forma, ou da pior forma. Eu não sei, mas que se fosse eu no lugar dele eu faria. Não. Primeiro você teria que ser o presidente, e depois você teria que ter um filho político, coisa e tal, para depois, em cima de milhões de pressões que vocês estão passando, você pensar, eu vou fazer isso, eu vou ser aqui. Isso tá apenas uma sugestão, tá? Eu estou falando para vocês francamente, a parte está de psicologia e do direito, como funciona, vocês devem ter o básico, ou então a maioria de vocês assim, devem ter o básico disso, tá, do que eu estou falando, então vocês devem entender mais ou menos o que eu estou falando, tá? E depois eu falo mais sobre isso, tá? Mas essa questão da lei de abuso de autoridade, o fato de não poder aparecer os rostos, de não poder falar sobre as pessoas, vai fazer com que as pessoas esqueçam dos bandidos. E é assim que funciona. Todo mundo lembra de Marielle. Todo mundo lembra, mas todo mundo já esqueceu o menino Juan, que foi brutalmente assassinada por um casal de lésbicas e coisa e tal. O povo esqueceu, o Brasil esqueceu, porque é assim que a agenda setting funciona, o agenda setting de Lenin. Então, voltando a essa questão dos 10% e dos 90%, qual é a chance disso dar errado? Enorme. Ora, vamos analisar os 10% e vamos analisar os 90%. Os 10% já acordaram.
Porra, eu não assisto Globo, eu não assisto não sei o quê, eu sei que fulano é desinformante, agora eu descobri que essa rede de direita, de conservadores, não são porra nenhuma, porque estão todos eles juntos, se vocês olharem, todos eles aparecem juntos. Todos eles aparecem juntos. São diversas redes diferentes para dividir, porque dividindo você conquista, se fingem estar voltados para o mesmo objetivo, Bolsonaro, o Brasil, mas o primeiro erro que Bolsonaro cometer, eles vão cair de pau em cima, tá? Mas eles estão lá, nós somos de direita, nós somos conservadores, mas são diversos grupos, estão todos juntos, mas não se unem, porque divide para conquistar e cada um tem seu clero ali, seu feudo. Ou seja, eu já falei para vocês que quem tem visibilidade e quem é escolhido inimigo, normalmente 99% de chance de ser o que eles escolhem. Por exemplo, Danilo Gentili era o cara mais conhecido de direita e conservador até hoje, não sei o quê. Mas eu dizia, bicho, ele tem tudo para ser de esquerda porque a esquerda escolheu ele como inimigo. Tanto é que ele só foi processado só pelo PT e pelo PSOL. O PT e o PSOL escolheram ele como inimigo. Eu disse, putz, analisando como estrategista de guerra, putz, tem tudo para ser de esquerda. A Jovem Pan é o maior lançador de líderes conservadores e de direita que nunca foram conservadores de direita, nem aqui, nem lançaram ator pornô, Choice Maionese, e eu estou desde o início falando, gente, não tem nada de direita de conservador nesse povo. Até o tique nervoso deles é diferente. Não, mas vamos apoiar, porque Arminha, Bolsonaro, não sei o que, coisa e tal, vocês terminam caindo sempre no mesmo papo. Então, esses 10% que não assistem a Globo, que já acordaram, se sente no altar e orgulhoso disso, ao invés de chamar mais pessoas, porque os 90% estão assistindo a Globo e Luciano Huck. E eles votam, porra. Os 90% votam. Ou vocês não entenderam que os grupos conservadores levaram vocês para as ruas com pautas que não derrubam ninguém, que é fora Gilmar Mendes, fora Dias Toffoli. Isso faz com que as instituições funcionem perfeitamente. Esses grupos levaram os 10% que acordaram para as ruas com pautas mornas, para que tudo se arraste até as eleições, porque os 90% continuam assistindo televisão, vendo Luciano Huck e vão votar em candidatos do PSDB, do PT, disfarçado. É assim que funciona, porra. É a estratégia de Lênin. Infelizmente é assim que funciona. Eles estão fazendo tudo funcionar perfeitamente. Agora, se o povo fosse para as ruas, se o povo fosse para as ruas para derrubar o STF, porque pode, derrubar o Congresso Nacional todo, que não houve renovação de porra nenhuma. Se vocês olharem, nesse primeiro ano, o Congresso não aprovou nada que realmente fosse a favor do povo. Vamos fazer aqui um exercício de futurologia. Nesse primeiro ano não era para ser considerado crime hediondo, corrupção. Eles não fizeram. Eles só fazem, a gente passou uma pautinha, passou outra pautinha, não sei o quê. A gente nem sabe se eles foram eleitos, porque essas urnas eletrônicas, bicho, nem meu cachorro, aqui ó, até o meu cachorro sabe disso. Nem meu cachorro acredita nisso. Por isso eu falo para vocês sempre, teoria geral do Estado, como é que começa um país, como é que começa uma nação. O povo e suas forças armadas ocupam à força um território, foi assim aqui no Brasil, foi assim em Israel. Quando as forças armadas garantem e delimitam a fronteira, aí o povo escreve uma Constituição. Nessa Constituição você cria o Estado com E maiúsculo, o Estado é unidade administrativa do território, pendurado no Estado, essas instituições, cidade pública federal, Congresso, Câmara Federal, mais o Senado Federal. No caso aqui do Brasil, o STF, os STJs, Polícia Federal e diversas outras instituições federais. Ou seja,
O brasileiro, o povo vota, o povo tem justiça, o povo tem saúde, tem educação por causa das Forças Armadas. O casamento povo-Forças Armadas ele é indissolúvel, mas as Forças Armadas não se autoacionam. Então não existe esse papo furado imbecil que essas lideranças conservadoras tentam falar para você. Ah, que as Forças Armadas deveriam fazer. Não, não deveriam fazer nada. Forças Armadas não se autoacionam, porque isso é golpe. Assim como um presidente da República fazer alguma coisa é golpe. O STF, o que ele está fazendo de legislar é golpe. Mas o povo não reclama, como o povo não reclama, por que o povo não reclama? Porque essa liderança conservadora leva vocês para as ruas, fora Gilmar, fora Temer, e isso não resolve porra nenhuma, porque quando o povo faz isso de uma forma legal, significa que as instituições estão funcionando, o povo só quer tirar um, não a instituição, tá? Aí, ou seja, o povo pode retirar qualquer instituição dessa. Isso é legítimo. Todo poder emana do povo. Isso está na Constituição? Não. Nem que não esteja, nem que estivesse, aí seria outra coisa. Mas mesmo não estando, o poder constituinte ele é o único do povo. Os poderes constituídos são uma concessão do povo. Em casos graves, o povo pode retirar os poderes, pode retirar as instituições. Ou seja, na Tailândia, o que aconteceu? O povo foi para as ruas por causa desses grupos vagabundos e ficava lá nas ruas, a polícia dava porrada, a mídia sacaneava. Aí o povo cansou, foi para o rei. Rei, manda o exército fazer alguma coisa, ou o senhor tira aqueles poderes de lá, porque não está dando jeito. Aí o rei disse, não, vocês podem retirar quem vocês quiserem, agora o exército não pode retirar não. E nem eu, porque se eu tirar é golpe, porque é um poder retirando os outros. Se o exército tirar é golpe, porque o exército é um poder insuperável. Mas o povo pode fazer com que o exército retire. Aí o povo parou na frente dos quartéis. Quando você para na frente dos quartéis, você já não negocia com mais ninguém. Você não quer negociar com mais ninguém. O país parou e eles retiraram os 3 poderes que foi devolvido ao povo agora durante 4 anos. Ficou nas mãos tá, do exército lá da Tailândia, voltou para a mão do povo ano passado, tá, o adido militar lá agora tá, ele é da minha turma. Aconteceu isso também na Bolívia. Na Bolívia o povo não quis mais negociar, não, falou, não rapaz, não tem mais negócio aqui. Só que lá foi o estado de anomia, o que fala o general Rocha Paiva. Quando está no estado de anomia, o exército toma e passa o poder para alguém. Essa é a melhor situação para o exército, porque o exército não se mete. Aqui no Brasil não houve golpe. Aqui no Brasil, em 64, foi o povo que pediu, o Congresso que pediu e o exército ocupou por causa disso. Então não houve golpe. Tá? Não houve golpe, não sei o que e tal. É o maior medo do mundo todo, da nova ordem mundial e da esquerda, que o povo saiba disso, o povo tem esse poder, né? Então é muito importante que vocês entendam alguns detalhes, tá, sobre isso. E parem de ficar acreditando que grupos de rua, grandes juristas protocolaram não sei o quê. Vocês já viram alguma coisa desses grandes juristas conservadores que protocolaram resolverem alguma coisa? Vocês não acham isso estranho, não? E eles estarem junto com esses grupos tá, de rua. O que vai acontecer, o que aconteceu, tá, um experimento famoso da A Onda, tá, nos Estados Unidos, onde um professor fez isso lá com diversos alunos dele. E quando o povo descobriu que estava sendo enganado, falando, já sabia. Vocês também vão dizer, eu já sabia que a ator pornô não valia nada, que Choice maionese não valia nada, que Zambelê vai cair na maionese também, que Xanaína também, que chorou no julgamento lá da Dilma e coisa e tal, também não vale nada, e Kim Catacoquim, também não sabia. Vocês não sabiam? Nós vamos pagar caro por 4 anos por causa disso. Pagar caríssimo. Eu particularmente, eu acho muito bonito quando as pessoas fazem ONG, porque seus filhos foram assassinados, porque vocês perderam alguma coisa, eu acho muito interessante. Mas por que não fizeram isso antes? Eu nunca sofri com nada disso que eu estou falando com vocês, mas eu estou tentando ensinar para vocês.
Eu acho isso muito interessante. O que esses grupos estão querendo fazer são eleger vagabundos. E vão eleger vagabundos muito piores do que todos esses que vocês elegeram antes. Não sei quantos zilhões de votos para Joyce, Sampelê, Xanaína, Kiss e Haifai. E não resolveram nada. Se vocês olharem tudo que elas postam, que essas pessoas postam, e o ator pornô também postava, o Kim Katakoquinho, olha só, o Poder Executivo fez isso, Poder Executivo, e eles não fizeram porra nenhuma. 70% de renovação, não teve renovação. Isso é guerra psicológica. Isso é ação psicossocial, psicoterror e psicologia de massa. Cara, muito interessante isso. Mas depois eu me aprofundo mais. Eu deixo sempre uma conta aí de doação, link aí de doação para quem puder ajudar e participar, porque tudo isso dá muito trabalho, é muito tempo viajando, conversando com pessoas, e eu espero parar um pouquinho mais para passar algumas novidades bem interessantes para vocês, perguntas aí que estão fazendo sobre o que é intervenção. Depois eu vou falar para vocês o que é intervenção, os grupos de intervenções que tinha antes. Aquelas lideranças, boa parte de lideranças eram de pessoas que, putz, bicho, andei no meio de todos eles, só que ex-presidiário, cara com dezenas de processos, não sei o que era pessoas para ridicularizar o movimento, era soldadinho de chumbo que andava fardado, as coisas ridículas, falavam coisas, que o exército, ou seja, eles eram intervencionistas, mas era para criticar, né? Que o exército tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, tinha nada, bicho, isso tudo é para ridicularizar todos esses movimentos de direita e conservadores, assim, de baixo para cima e tudo mais, a maioria era tudo armado, cara, liderança do PSDB, presidente do PSDB, só gente que olha assim, puta, bicho. Por isso eu falo, acreditem muito e apoiem três coisas: nós, o povo, a nossa pátria, as forças armadas e Deus acima de tudo. Essas três coisas com Deus acima de tudo, fácil. Como falei para vocês, deixo sempre um link aí de conta, tá, para doação. Quem puder ajudar e participar, eu agradeço muito, porque eles têm muito dinheiro nosso. E eu apareço sempre de acordo com a necessidade de vocês. Muito obrigado a todos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.